Chamamos agora ao palco o senhor Fábio Gomes, gerente de atendimento ao varejo da Nielsen, para nos esclarecer os critérios utilizados no desenvolvimento dessa pesquisa. Só uma explicação: a pesquisa de marcas líderes de vendas, divulgada exclusivamente pela revista Super Hiper, é um amplo estudo realizado pela Nielsen, no qual são elencadas as 5 marcas mais vendidas por faturamento em todo o Brasil, nas 220 categorias de produtos especificadas. E, desta vez, a pesquisa também traz uma nova cesta de eletroeletrônicos com 22 categorias. Por favor, senhor Fábio Gomes. Boa tarde a todos. Mais uma vez, pelo 13º ano, a gente está junto com a Abras nesse evento, nesse Super Meeting. Então, de novo, agradecer ao Susumo, ao Tiaraju, a toda a direção da Abras. E uma menção também especial que eu faço à Marluce, que é quem coordena o projeto internamente e que esse ano, principalmente, junto comigo, se preocupou muito em trazer novidades para o estudo, em deixar o estudo mais robusto. A Patrícia acabou adiantando que a gente está com categorias de eletro agora, enfim. Foi feito um grande esforço para a gente melhorar ainda mais o que a gente já vem fazendo há alguns anos. Fazer uma menção especial também à Juliana Conte, que está aqui no auditório comigo, que trabalha comigo, também nos ajudou a fazer esse trabalho com a Abras. E, bom, como todo ano, eu trouxe algumas estatísticas do que a gente apurou em termos de informação, mas antes disso, vale a pena a gente fazer primeiro uma contextualização do que ocorreu no país no último ano, principalmente tendências do último ano, alguns movimentos que não é novidade, mas que vale a gente reforçar que vem acontecendo ao longo. Minha agenda é rápida, eu vou falar dos números do estudo de uma maneira bem resumida ao final, mas primeiramente vou fazer primeiro uma parte de contextualização do que ocorreu nesse último ano com as categorias de alto consumo. O que a gente vem acompanhando já, não é novidade para ninguém, mas que em 2011 serviu ainda mais para consolidar, é o crescimento, a evolução da classe média e também da classe, não só da média, mas a classe A1 também, que cresceu de maneira bem significativa em 2011. Se a gente olhar no gráfico, vamos perceber um crescimento da classe C, passando de 41% para 44% em 2011, e dentro do A1 A2, que há uma pequena queda, mas dentro do A1 há um crescimento de 3,8 para 3,8, quando era 3,2. Ou seja, essa parte da pirâmide, a cada ano, vem tendo um crescimento ainda maior, fortalecendo ainda mais. Isso tem impacto direto quando a gente olha qual o comportamento desses consumidores que estão mudando de patamar, de potencial de consumo. E quando a gente olha a cesta de alimentos, principalmente, a gente percebe que os alimentos mais básicos, os mais commodities, eles vêm perdendo importância ao longo do tempo no cardápio do consumidor. Como a gente vê nesse primeiro gráfico, um levantamento, feito uma pesquisa de quanto desses produtos que são da nossa cesta básica, do quanto eles representam nas calorias da nossa alimentação, a gente percebe que em 6 anos, o arroz, o feijão, o óleo e o leite, que são categorias do nosso dia a dia, perderam importância na composição da nossa caloria diária de alimentação. Claro que vai ter diferença de acordo com a classe social, mas é um movimento que ocorre de uma maneira generalizada. E a seguir, o impacto direto nas categorias que a Nielsen audita regularmente. Quando a gente olha a variação de volume de categorias básicas de alimentação, a gente percebe que em 2011 as principais categorias tiveram uma retração em 2011. É o caso da farinha de trigo, do arroz, da massa alimentícia seca, do açúcar e outras categorias que são categorias já bem maduras, com uma alta penetração, mas que tiveram uma retração esse ano de 2011 em volume e um crescimento bem modesto em 2010. Por outro lado, a gente percebe uma tendência que já vem ocorrendo, que vocês vêm acompanhando, todo mundo aqui acompanha essas tendências, que categorias com um apelo ligado à saudabilidade, à praticidade, a bem-estar, são categorias que vêm crescendo ano após ano, outras mais e outras menos, mas que, de certa forma,
vão mostrando exatamente o que a gente falou, né? A mudança do hábito de alimentação do consumidor brasileiro. É o caso de salgadinhos congelados, o suco pronto que cresce ano após ano, a água mineral que vem crescendo também a cada ano. Temos também massa refrigerada, né? Enquanto nós vimos que a massa seca teve uma pequena queda, a massa refrigerada cresce bastante. Ou seja, categorias que estão apresentando um desempenho que mostra o que esse comportamento do consumidor está fazendo com a cesta de consumo. Bebida à base de soja, cereal matinal. Também cresce muito o apelo e cresce as vendas também de produtos relacionados diretamente ao bem-estar e à saúde, né? Crescendo na cesta de pães integrais, o pão de forma integral, de toda a categoria de pão de forma, já representa 42,5% da venda dos pães de forma, o pão integral. Na torrada, de 45%. Porém, algumas categorias que o integral ainda não decolou, né, mas seguindo uma tendência de consumo nesse sentido, também tem um grande potencial, como o arroz, a massa e o biscoito. Também chama atenção o crescimento de produtos ligados a alguma função, alguma questão funcional, né? Um exemplo é o iogurte, que cresce muito em 2011 também. Iogurte com vários tipos de características funcionais diversas que estão sendo lançados. E alguns produtos ligados à saudabilidade, com algum componente que prometa um nível de saúde melhor, como a margarina e os leites especiais. Tudo isso para mostrar que o consumidor está mudando o seu tipo de consumo, o tipo de categorias que ele compra, o tipo de produtos que ele está experimentando. E quando a gente olha dentro do própria cesta, na própria categoria, dentro da própria categoria você tem segmentos que se destacam em negativo de outros. Por exemplo, massa refrigerada, que a gente já falou, né? Cresce 10,8%, enquanto as tradicionais, 7%. Quando a gente olha para a cerveja, as cervejas comuns cresceram 3,6% e as cervejas premium crescendo num patamar muito mais alto. Basta a gente olhar na loja também que a gente vê o quanto que o espaço de cerveja premium está aumentando. Vale também para café em cápsula, né? Também é um tipo de produto que está em crescimento. É um produto mais sofisticado, mas que está ganhando importância na cesta do consumidor. Essa sofisticação ocorre também pelo tipo de posicionamento de preço que essas marcas são lançadas. Então, como exemplo que a gente trouxe prático, quando a gente olha creme para pele, que vocês meninas conhecem muito bem essa categoria, quando nós vamos na farmácia, a gente vê que de 2010 para 2011, os produtos considerados high price, ou na nossa metodologia, né, nós fizemos uma média geral da categoria, tudo que era acima de 10% da média, consideramos high price. Na farmácia, passou de 63% para 65% em 2011. No supermercado, é um pouco menor essa relação de produtos high price, até pela característica do ponto de venda, mas de 40% foi para 44% a importância de produtos desse tipo de fecho. Ou seja, estamos falando de uma melhor qualificação do produto em termos de valor agregado para o consumidor. Produtos mais caros e que ofereçam um diferencial melhor também, em sua grande maioria. E agora começando a fazer uma relação direta com o nosso estudo de líderes desse ano, né? Quando a gente olha o crescimento dessas categorias, esses segmentos que estão tendo um crescimento mais acelerado, a gente percebe que, isolando as marcas líderes, considerando só aquelas principais, que são vocês que estão aqui, a gente vê que ao longo dos anos, desde 2004, o nosso gráfico mostra que a cada vez mais a importância de marcas líderes com posicionamento de preço high price, ele aumenta a cada ano. Esse ano de 2011, 44% das marcas líderes estavam num posicionamento de preço high price, igual ao ano passado, que já foi alto, foi 44%. Olhando numa escala de 8 anos, né, é constante esse aumento de importância, e continua esse ano aqui.